Olá, daremos início agora ao módulo 3 do segundo bimestre do nivelamento de língua portuguesa. Nesse módulo, você verá nesta apresentação algumas noções sobre concordância verbal. Vamos lá? Esta imagem mostra como problemas de concordância são alvo de muitas críticas e preconceito linguístico. Enquete. MEC lança kit Ignorância para combater o preconceito linguístico. 1. Nós erra. 2. Quem reclamar. 3. Nós expulsa. Como você pode ver, a proposta de criação de um kit contra o preconceito linguístico revela o quanto as pessoas têm esse comportamento que pode ser visualizado na imagem, por exemplo, como uma reação negativa a certos desvios gramaticais quanto à concordância, como em nós erra e nós expulsa, em vez de nós erramos e nós expulsamos, respectivamente. Não é novidade que, preconceituosamente, atribuímos alguns valores e julgamentos a quem comete desvios gramaticais como nós vai, nós foi, a gente fomos, entre outros. Geralmente, fazemos esses julgamentos não considerando que desvios gramaticais como esses são mais comuns do que imaginamos. Veja a seguinte tirinha. Agora você vai tomar um banho, Floquinho. Vai tomar banho, Bidu. Que tal um banho, Ringo? Depois, eles dizem que gosta dos animais. Procure identificar em qual quadrinho há o problema de concordância. Ao final desta apresentação, você deverá ser capaz de responder a pergunta: em qual quadrinho há um problema de concordância? E deverá ser capaz de identificar e corrigir tal problema. Você viu, no módulo anterior, que concordar significa pôr-se de acordo, conciliar, estar em consonância, conforme o dicionário eletrônico Aurélio. Você viu também que a concordância nominal é aquela que marca a relação entre nomes. Chegou então a hora de pensarmos em a relação dos nomes com os verbos. Essa relação constitui-se o que chamamos de concordância verbal. Mas com que nomes o verbo concorda? A concordância verbal, diferentemente da concordância entre nomes, refere-se à concordância dos nomes com o verbo, ou o contrário, do verbo com os nomes que funcionam como sujeito. O verbo apresenta variações formais para a expressão das categorias de número, singular versus plural, e de pessoa, primeira, segunda, terceira, do respectivo sujeito. Trata-se do fenômeno da concordância. Eu quero, ela quer, nós queremos. Mais propriamente, a concordância verbal é a relação harmoniosa entre verbo e sujeito, ou melhor, é quando o verbo concorda em número e pessoa com o núcleo do sujeito. A concordância verbal basicamente resume-se na seguinte premissa: o verbo ou a locução verbal deve concordar com seu sujeito. Algumas informações importantes. O sujeito é aquele ou aquilo de quem se diz algo na oração. O núcleo do sujeito é a palavra mais importante do sujeito, aquela que carrega a maior parte da significação. Quando falamos em pessoa, falamos em primeira, segunda e terceira, número, singular ou plural. Portanto, como você pode visualizar na seguinte tabela, nós temos 6 pessoas, 3 do singular e 3 do plural, são elas. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda pessoa do singular, tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles ou elas. O verbo apresenta-se no número e pessoa atribuídos ao núcleo do sintagma nominal que serve de sujeito à oração. Vejamos os seguintes exemplos. A casa de Pedro foi reformada. Na sentença, temos o sintagma nominal a casa de Pedro, cujo núcleo é casa,
substantivo singular. Com ele, o verbo deve concordar, ficando, pois, no singular. Foi. Casa, foi. A casa de Pedro foi reformada. Os alunos do centro universitário ministrarão uma palestra. Nessa sentença, temos o sintagma nominal os alunos do centro universitário, cujo núcleo é alunos, um substantivo plural. Com ele, o verbo deve concordar, ficando, pois, no plural, ministrarão, alunos ministrarão. Os alunos do centro universitário ministrarão uma palestra. Aquelas saias pretas da vitrine estão em promoção. O núcleo do sintagma nominal aquelas saias pretas da vitrine é saias, um substantivo no plural. Por isso, o verbo deve estar também no plural. Saias estão. Aquelas saias pretas da vitrine estão em promoção. Já no caso da sentença Pedro e Luiz eram os funcionários recém-contratados, nós temos o sintagma nominal Pedro e Luiz, cujos núcleos são Pedro, Luiz, ambos substantivos no singular. Porém, por ser um sujeito composto, ou seja, de mais de um núcleo, o verbo deve estar no plural. Eram. Pedro e Luiz eram os funcionários recém-contratados. Em termos de núcleo do sujeito, fique atento às seguintes considerações. Se o núcleo do sujeito é um termo no singular, o verbo ficará no singular. O professor pediu silêncio aos alunos. O sintagma nominal o professor tem como núcleo um termo no singular, professor. Por isso, o verbo pedir fica também no singular. Professor pediu. O professor pediu silêncio aos alunos. Se o núcleo do sujeito é um termo no plural, o verbo ficará no plural. Os professores pediram silêncio aos alunos. O sintagma nominal, os professores, tem como núcleo do sujeito um termo no plural, professores. Por isso, o verbo pedir fica no plural. Professores pediram. Os professores pediram silêncio aos alunos. Se o sujeito for formado por mais de um núcleo, o verbo ficará no plural. Professores e alunos esperavam o início do evento. O sujeito, nesse caso, é formado por mais de um núcleo, professores, alunos. Por isso, o verbo esperar fica no plural, concordando com esses núcleos. Professores e alunos esperavam o início do evento. Resumindo, sujeito simples no singular, verbo no singular. Sujeito simples no plural, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Vejamos ainda outros casos. Verbo indicando sujeito oculto. Agora nós vamos ver alguns exemplos em que os verbos concordam com o sujeito, com um pronome que não aparece propriamente nas sentenças, mas mesmo assim o verbo está concordando com esses pronomes que lhe servem de sujeito. Vejo que o tempo mudou. Nós temos o verbo ver concordando com o sujeito oculto eu. Então, o verbo ver concorda com a primeira pessoa do singular. Eu vejo. Vejo que o tempo mudou. O mesmo acontece na sentença sabemos essa matéria. O verbo saber está concordando com o sujeito oculto nós. Sujeito oculto porque nós é um pronome que não está aparecendo, não está explícito nessa sentença, mas está oculto. E o verbo sabemos está concordando com ele, com a primeira pessoa do plural. O mesmo acontece na sentença viste o acidente quando estava em teu apartamento. Nesse caso, o verbo ver está concordando com a segunda pessoa do singular, tu. O pronome tu não aparece na sentença, mas o verbo, apesar disso, continua concordando com ele. Há outros casos em que os verbos indicam sujeito inexistente. São casos em que os verbos expressam fenômenos da natureza, ou ainda quando os verbos haver e ter significam existir, ou quando os verbos haver, ter e fazer indicam tempo transcorrido, tempo decorrido, um tempo que passou, que está passando. Nesses casos, o verbo deve aparecer sempre no
singular. Vejamos os exemplos. Choveu muito ontem. Nesse enunciado, nós temos o verbo chover expressando um fenômeno da natureza. Portanto, não há sujeito para essa sentença e o verbo permanece no singular. O mesmo acontece em havia 10 pessoas nesta sala, porém por outra razão. Nesse caso, o verbo haver está significando existir. Então, como verbo impessoal, que é não tem sujeito, e permanece no singular. Porque 10 pessoas não é sujeito dessa sentença. Essa é uma oração sem sujeito, por isso o verbo fica no singular. Seria inapropriado dizermos, então, haviam 10 pessoas nesta sala. Não existe esse plural porque 10 pessoas não é sujeito dessa oração. Lembre-se, no caso do verbo haver, significando existir, esse verbo é impessoal, não tem sujeito e deve ficar sempre no singular. O mesmo está acontecendo na sentença tem festa neste final de semana. Já nesse caso, nós temos o verbo ter, significando existir, significando haver, como sinônimo de existir, de haver. Há festa neste final de semana. Porém, o emprego do verbo ter, nesse caso, é mais característico de uma linguagem coloquial. E também, mesmo nessa linguagem coloquial, deve permanecer no singular, sem o acento característico do plural. Tem festa neste final de semana. Moro nesta cidade há 10 anos. Já nesse enunciado, o verbo haver está indicando um tempo transcorrido, um tempo decorrido, um tempo que está em curso. E por isso não tem sujeito. 10 anos não é sujeito dessa sentença. O verbo haver, nesse caso, não tem sujeito e deve permanecer no singular. E não concordando com 10 anos, como comumente se pensa. Seria então inapropriado dizermos: moro nesta cidade haviam 10 anos. Não há esse plural. Se o verbo haver indica um tempo transcorrido, ele deve permanecer no singular, seja no passado, no presente ou no futuro. No próximo sábado, faz 10 anos que Luiz e Pedro estão juntos. Nesse caso, o verbo fazer está indicando o tempo transcorrido e também deve ficar no singular. Faz 10 anos e não fazem 10 anos. Tem uma semana que não venho aqui. Faz uma semana, há uma semana que não venho aqui. Também no singular. Os verbos, nesse caso, em todos esses exemplos que nós acabamos de ver, são considerados impessoais. Eles não têm pessoa verbal e, portanto, não têm sujeito. Por isso, devem ser grafados no singular. No entanto, são mantidas as flexões relativas ao tempo verbal, presente, pretérito, futuro. Vejamos mais algumas regras. Quando o sujeito é um coletivo, o verbo fica no singular. O enxame invadiu o ambiente. O sujeito é expresso por o enxame, uma ideia de coletivo, mas o verbo fica no singular. Invadiu. O enxame invadiu. Se o coletivo for especificado, o verbo pode ficar no singular ou no plural. Como multidão é o coletivo de pessoas, quando esse coletivo é especificado, como na sentença a multidão de fãs, o verbo pode ficar então no singular ou no plural. A multidão de fãs subiu ao palco ou a multidão de fãs subiram ao palco. Se o sujeito for formado de uma expressão partitiva, ou seja, que indica parte, algum pedaço de um todo, o verbo pode ficar no singular ou no plural. A metade dos alunos saiu depois do horário previsto, ou a metade dos alunos saíram depois do horário previsto. A maioria dos professores já publicou um livro. A maioria dos professores já publicaram um livro. Quando há essa expressão partitiva, a concordância do verbo depende com a ênfase que se pretende dar. Se a ênfase recai na metade, o verbo fica no singular.
Se a ênfase recai nos alunos, o verbo fica no plural. Saíram. Nós conseguimos visualizar um pouco disso na seguinte imagem. Mesmo envolvido em vários escândalos, vou me reeleger fácil, colega parlamentar. A maioria dos meus eleitores só quer tchu e tchá. Nessa imagem, temos a expressão partitiva, a maioria dos meus eleitores. No caso, a concordância verbal enfatizou o termo a maioria e ficou por isso no singular. A maioria dos meus eleitores só quer, concordando com maioria. Mas também seria possível que a ênfase, que o destaque recaísse no termo eleitores. Nesse caso, o verbo deveria ir para o plural e teríamos: a maioria dos meus eleitores só querem, concordando o verbo com o substantivo plural eleitores. Continuemos as apresentações de outros casos particulares. Quando o sujeito for um pronome de tratamento, você, vossa alteza, vossa senhora, vossa senhoria, senhor, senhora, entre outros, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Exemplo: vossa alteza será devidamente comunicada das alterações. Nós temos o pronome de tratamento vossa alteza e o verbo ser, concordando com esse pronome, estando na terceira pessoa do singular. Então, nos casos de pronome de tratamento, o verbo fica na terceira pessoa do singular. É equivocado acreditar que porque aparece o termo vossa, o verbo deveria concordar com a segunda pessoa do plural, vós. O verbo deve, nesses casos de pronome de tratamento, ficar na terceira pessoa do singular. Quando o sujeito for formado por expressões aproximativas, representadas por cerca de, perto de, o verbo concorda com o substantivo determinado por elas. Exemplo: cerca de 20 candidatos se inscreveram no concurso. Então, o verbo inscrever está concordando com o substantivo determinado pela expressão aproximativa cerca de, que é o substantivo candidatos, 20 candidatos. Cerca de 20 candidatos se inscreveram no concurso. Em casos em que o sujeito é representado pela expressão mais de um, o verbo permanece no singular. Mais de um candidato se inscreveu no concurso de piadas. Mais de um candidato, o verbo no singular inscreveu. Mais de um candidato se inscreveu no concurso de piadas. Quando o sujeito for composto da expressão um dos que, o verbo permanecerá no plural. Esse jogador foi um dos que atuaram na Copa América. De um modo geral, então, precisamos estar atentos à conjugação dos verbos, pois ela está intimamente ligada à concordância verbal. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes, eles têm. Eu venho, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Como você pode perceber, não são apenas as desinências no verbo, as desinências o, mos e outras, que permitem visualizar a concordância verbal. Nas seguintes conjugações, a diferença entre o singular e o plural da terceira pessoa do singular e do plural está na presença do acento circunflexo que marca o plural. Ele tem, sem o acento, eles têm, com o acento circunflexo. Ele vem, na terceira pessoa do singular, sem o acento, eles vêm na terceira pessoa do plural, com o acento. Veja agora outra situação. Às vezes a gente chora, não porque somos fracos, mas porque passamos muito tempo sendo fortes. A imagem mostra a forma a gente correspondendo ao pronome pessoal nós, primeira pessoa do plural, o qual aparece, ainda que ocultamente, nas desinências dos verbos somos, passamos, quem somos, quem passamos, nós. E a forma a gente está correspondendo a esse pronome nós, com o qual concordam também os adjetivos fracos e fortes. A forma agente, embora possa funcionar como a primeira pessoa do plural nós,
é uma forma na terceira pessoa do singular e assim deve ser conjugada, ou seja, com o verbo na terceira pessoa do singular, como ocorre com o pronome ele, com o pronome ela. Veja: eu choro, tu choras, ele chora, a gente chora. Nós choramos, vós chorais, eles choram. Então, nós temos a forma a gente na terceira pessoa do singular e o verbo chorar concordando com essa terceira pessoa do singular, assim como acontece com ele e ela. Ele chora, ela chora, a gente chora, e não a gente choramos. Ainda que o a gente corresponda à ideia de uma primeira pessoa do plural, ainda que essa ideia corresponda ao nós, é na terceira pessoa do singular que o verbo deve ficar. A gente chora. Veja outro caso de emprego da forma a gente. Não acredito em horóscopo. A gente nasceu no mesmo dia, então a gente tem o mesmo destino? A imagem mostra que, referindo-se a si mesma e às demais aves da avícola frangolim, a ave que lê o jornal emprega a forma a gente na terceira pessoa do singular, com a qual os verbos nascer e ter concordam, ficando no singular. Nasceu e tem. A gente nasceu, a gente tem. E não a gente nascemos, a gente temos. Então, o verbo nascer e o verbo ter devem concordar com a terceira pessoa do singular. Lembrando que o verbo tem está aparecendo sem o acento circunflexo, pois está concordando com a terceira pessoa do singular e não com a terceira pessoa do plural. Agora, leia a manchete da notícia mostrada na imagem. Estados Unidos deu golpe de Estado em Honduras com Comando Sul, diz Morales. Você acha que ela apresenta algum problema de concordância? Para muitos, a manchete da notícia apresenta sim um desvio gramatical de concordância. No entanto, ela está adequada, assim como também estaria se sua escrita fosse: os Estados Unidos da América deram golpe de Estado. Fica claro, portanto, que Estados Unidos, sem o artigo os, tem o verbo no singular, deu. Ao passo que os Estados Unidos, com o determinante os, tem o verbo no plural, deram. Em muitos casos, mesmo sabendo as regras e outras que não mencionamos, acontecem certos desvios de concordância, os quais costumam ser causados, por exemplo, pela distância entre o sujeito e o verbo, principalmente quando o sujeito aparece após o verbo, quando o sujeito é pós-posto, como no seguinte enunciado: foi cumprido no Estado de Minas Gerais, segundo determinação do governo, as leis orçamentárias. Nesse enunciado, o sujeito às leis orçamentárias, por estar posposto ao verbo e a uma distância significativa dele, acabou tendo a concordância verbal feita indevidamente, pois a locução verbal foi cumprido, além de estar no masculino, está no singular, foi, enquanto leis, que é o núcleo do sujeito, está no feminino e no plural. Diante disso, o emprego da locução verbal foi cumprido está inadequado. O adequado seria foram cumpridas. No Estado de Minas Gerais, segundo determinação do governo, as leis orçamentárias. Assim, a locução foram cumpridas concorda com o núcleo leis de seu sujeito, as leis orçamentárias. Em outros casos, a falta de concordância aparece ligada à criação poética, servindo à literatura, por exemplo, como um recurso criador de sentido. Para verificar um pouco como isso ocorre, assista ao vídeo Ice Cesse, da banda Cordel do Fogo Encantado, disponível entre os materiais disponibilizados para este módulo. Procure identificar, ao assistir ao vídeo, o funcionamento da concordância verbal e como ela contribui para a construção de sentido na interpretação do texto. Antes de finalizarmos, para descontrairmos um pouco, vamos ler a seguinte imagem. Na frase João vende gasolina e álcool,
João é um sujeito composto. O efeito de humor consiste no trocadilho feito entre uma classificação do sujeito, composto, e a expressão composto, já que João vende gasolina e álcool. Esse trocadilho baseia-se na aproximação sonora entre a classificação do sujeito composto e a expressão composto, que se refere ao posto de combustível. Mas, na frase João vende gasolina e álcool, nós temos um sujeito simples, João, de um núcleo só, João, e por isso o verbo vende está concordando com o João, estando ambos no singular. João vende. Então, antes de partirmos para as atividades, você conseguiu identificar em qual quadrinho da tirinha anteriormente apresentada há o problema de concordância? A falta de concordância verbal ocorreu no quarto quadrinho, pois Cascão, ao afirmar "depois eles dizem que gosta dos animais", não concorda o verbo gostar com o sujeito eles, ainda que esse sujeito não apareça efetivamente ligado a esse verbo. Seria algo como: depois eles dizem que eles gostam de animais. E aí, acertou? Então, agora que você já assistiu a esta apresentação, faça as atividades. Em caso de dúvidas, entre em contato com sua tutora. Bom trabalho, bons estudos sempre e até mais!